Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Mais Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Casa Frila, Casa Frila, vai começar. Mais um. Passeando por alguns lugares dentro e fora da minha praia, eu resolvi juntar alguns amigos de amigos, conhecidos, convidados, especialistas, todo mundo para trazer a sua singela opinião sobre assuntos que provavelmente já estiveram nas suas discussões de família, de relacionamento, de bar ou do trabalho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Casa Frila, um projeto da Casa do Pai Jorge com o Grupo Frila. Eu sou o Jorge Pedreira, sou publicitário, marqueteiro, escritor de guardanapo e curiosão, o famoso fofoqueiro romântico por opiniões alheias. E como qualquer opinião alheia, pessoal, ninguém pediu pra você concordar com ela. Bom, acho que pra começar, eu tô muito feliz de estar recebendo duas pessoas incríveis, Mayra Flor e Amanda Zácaro, que são mulheres fodas que construíram sua carreira no mercado. Eu vou deixar elas falarem mais do que eu. Vai ser um bate-papo muito leve, mas a gente quer saber, meninas, estamos vivendo a geração mais mimada de todos os tempos ou estamos debochando da geração mais de mão beijada de todas? Olá, bom, eu sou a Mayra Flor. Jorge, eu acho que a gente não está na geração mais mimada de todas, não. Mas eu acho que tem muita informação por aí e se a gente puder compartilhar informações valorosas para todo mundo, a gente já ajuda um pouco. Eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho 31 anos e hoje eu trabalho com inovação numa empresa de serviços financeiros, o PagSeguro. Dei alguns rolês por aí, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. E geográfico? Exato, geográfico também, tá aí uma outra parada que eu curto muito. Meu segundo trabalho é ser guia experimental e viajante. Amo. Mas eu acho que é isso. Eu, antes de trabalhar com inovação, tem 5 anos que eu estou trabalhando com inovação, eu tinha uma triste vida de trabalhar com impostos, mas por conta disso eu cheguei onde eu tô hoje. Então eu acho que já tá valendo já. Tá certo. Mesmo tortuoso, o caminho vale a pena e recompensa. É isso. Com tá certo? certeza. Amandinha, você pensa da mesma forma que amar ou não? Você acha que realmente a gente tá vivendo uma geração birrenta, mimada? Conta um pouquinho aí pra gente. Oi, gente. Sou a Amanda. Não, eu concordo super com a Mar, com tudo que ela falou. Acho que a gente não está vivendo numa geração mimada. Acho que a gente tem muito acesso à informação, talvez mais do que a gente deveria ter, né? Acho que em alguns momentos a ignorância é uma bênção. E isso faz com que a gente consiga ter opinião sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Mas não necessariamente isso indica que somos a geração mais mimada de todas. Eu sou formada em marketing, tenho 31 anos, tenho 10 anos de carreira no mercado comercial corporativo. Hoje trabalho numa empresa de tecnologia, que é o iFood, mas o meu principal status atualmente é ser mãe. Sou mãe da Luísa, a Luísa é minha bebê Lindeza. de 1 ano e 6 meses, razão da minha vida. Acho que é o meu papel mais importante hoje, com certeza. Anula todos os outros. Não, sem dúvida. Pode vir na frente de todos os tópicos do currículo. Maravilhosa, coisa mais linda. Mas, meninas, tirando esse lado de que tudo bem, a gente talvez não esteja vivendo a geração mais mimada, a gente está realmente preparando esses profissionais para essa geração tecnológica que não vai achar trabalhar com imposto, como a Mayra falou, algo exaustivo, ou não? A gente está falando que o mercado está realmente deixando passar muita mão de obra boa. Imagino também que economia é algo que conte muito, mas como que a gente está tendo essa diferença de para onde estão indo esses bons nomes, já que não é uma geração mimada? Olha, eu acho que muito pelo contrário, essa geração, né, que está vindo aí,
nasceu conectada já, né? A gente está falando de pessoas que já nasceram conectadas. Você vê as crianças hoje lidando com a internet, lidando com aparelhos eletrônicos e tudo mais, como isso é orgânico para elas, né? E eu acho que tem muita gente boa. Eu acho que a grande diferença para as outras gerações, na realidade, é como as pessoas enxergam, né, esse trajeto hoje, né, essa jornada. A gente vem de gerações baby boomers, geração antes ainda, que tinha um foco muito grande, que era começar a se formar, trabalhar, ter a família, comprar casa própria, o carro próprio. Construir o meu castelo. E de uns tempos para cá... Exato. E de uns tempos para cá eu vejo que as pessoas não estão se preocupando tanto com o ponto final dessa jornada, mas sim como vão caminhar, né, ao longo dessa jornada. Então, a gente ouve falar muito de propósito, né? Eu acho que isso é uma das coisas que tem feito a maior diferença, né? Antes não tinha tanto essa questão do que eu almejo para mim, né? O que me dá prazer. Não tinha essa questão do trabalho tão associado quanto o prazer que tem hoje. Então, na minha opinião, essa é uma das maiores diferenças, é o propósito. No final das contas, por que eu faço o que eu faço, né? Independente de ter uma casa e um carro, e, enfim, no final de contas, ter chegado no topo da pirâmide corporativa, pode assim dizer. Total. E, Amandinha, então é mais ou menos isso? Sonhos mudam ou a gente que muda com os sonhos? Com o que é que a gente está caminhando? Faz sentido? Eu acho que as pessoas estão entendendo, né? Acho que faz parte um pouco da nossa geração, mas principalmente da geração que vem vindo, que a vida pode ser mais fluida, né? Acho que antigamente era muito a rigidez era presente na vida das pessoas e a gente via isso em vários aspectos, né? As pessoas faziam carreiras em empresas, né? Começavam como assistente e se aposentavam numa mesma empresa, e a gente via a mesma coisa acontecer em vários outros aspectos da vida, né? Pessoas infelizes em casamento, pessoas infelizes em cidades, pessoas infelizes com familiares, mas ainda assim uma rigidez muito presente, né? E hoje acho que a gente percebe um pouco mais essa fluidez e consegue viver a vida de uma forma mais leve. A gente consegue enxergar outros caminhos, não necessariamente, né, uma jornada precisa ter começo, meio e fim de uma forma linear. Eu acho que a gente pode buscar alternativas a isso. Não, totalmente. E traz uma leveza, né? Perfeito. Acho que entra muito naquela linha de que a gente hoje vê uma pessoa que antes saía depois de 20, 25 anos de carreira e as primeiras coisas que você tinha com o pós, né, ou aposentadoria ou com o final de carreira dela, você sentia que ela estava trazendo diversos reflexos daquilo que ela foi obrigada, né, ou que ela abraçou de uma forma que era realmente muito maior do que o desejo dela de continuar no local. E é isso que a Amanda falou, eu acho que vale também para o relacionamento. Acho que a evolução do que antes a gente falava do desquita e agora não é uma coisa de você terminar uma família porque você tem outro propósito, como diz a Má. Eu acho que novos tempos, novas possibilidades. Má, como que a gente vê esse novo mundo aí e como que o mercado de trabalho está realmente tratando essas pessoas que enxergam o propósito como um ideal maior do que só o capital, né? Eu quero sucesso financeiro. Como que essas pessoas que estão indo em busca de... Elas estão o quê? Buscando novos valores, empresas que façam sentido com o que elas querem trabalhar, é isso ou não? Aquele negócio de eu vestir a camisa, de eu vou criar naquele propósito, o que aquela empresa está falando para mim é lei, eu vou seguir, as coisas mudaram. Eu acho que mudou bastante. Assim, hoje eu trabalho com inovação, principalmente do ponto de vista cultural, né? Como que as coisas vêm mudando dentro do meio corporativo, que ferramentas e que abordagens a gente tem para fazer as coisas diferentes. E tem algumas coisas muito interessantes que eu enxergo até na minha própria jornada que mudou. Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, quando eu saí do ensino médio, eu me lembro muito claramente da minha mãe falando assim, o que você vai querer fazer, Mayra? Aí eu falei... O famoso, o que você vai ser quando crescer? Exatamente. Eu falei assim, eu quero trabalhar com estética, né? Eu me amarrava nessas paradas de
maquiagem e tal, não sei o quê. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, se você achar uma graduação de 4 anos sobre isso, eu deixo você fazer. Aí eu falei, tá bom. E cacei. Naquele ano tinha aberto uma graduação aqui em São Paulo, numa faculdade privada de beleza estética. Eu nunca vou me esquecer. E daí eu falei para ela, ó, mãe, né? Eu ia ganhar, né? Meu patrocínio, né? Aí eu tinha que convencer. E aí ela falou assim, ai, não, filha, não. Hoje não vai dar, não vai rolar, vamos escolher outra coisa, vai ter que ser outra coisa. E, enfim, nesse processo de vai ter que ser outra coisa, eu já não sabia mais o que eu queria fazer, né? Sua insegurança então, já aumentou, né? Imagina, a insegurança abraça a ansiedade pouca. E senta no sofá da sua sala. Exatamente, agarradinho de conchinha. Então, eu passei por um processo de fazer 4 faculdades diferentes, para você ter uma ideia. Eu comecei fazendo engenharia, porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada por matemática. Invejo. Mas não necessariamente eu deveria ser engenheira. Só que, enfim, meu pai é engenheiro, meu padrasto é engenheiro, então eu acho que tinha muito essa coisa do reflexo. O meio, né? Te incentivava. Então, exato, o ambiente completamente me influenciou. E daí, então vamos fazer engenharia. Daí eu fiz 2 anos, não rolou. Eu saí e falei, Jesus, e agora? Minha mãe falou, bom, já vimos que exatas não rolou, vamos para humanas. E por uma coincidência, né? Coincidência, eu digo, mas assim, a minha mãe, ela é formada em psicologia, então acho que eu vou ser psicóloga. Fui fazer um semestre de psicologia e eu fiquei birutinha. Falei, não vai dar, vou ter que sair. Não era isso que eu queria ainda. E daí voltei para Santos, né? Esse período eu estava em São Paulo, voltei para Santos. E minha mãe falou, caraca, bicho, não sabe o que vai fazer? Eu falei, cara, não, essa altura do campeonato. Eu sabia, mas não rolou. Então, eu fui fazer administração, né? Me perdoem os administradores, mas aquela história de que, não sabe o que vai fazer ADM. Foi o que aconteceu comigo. E nesse processo, eu comecei no meu primeiro emprego e tal, que era vender sapato numa loja do shopping. Eu digo que depois disso, qualquer coisa eu topava. E depois desse primeiro semestre de administração, eu vi que a matéria que eu mais... Eu não posso dizer que eu amava nem nada, mas assim, que eu mais me dava um pouquinho melhor era contabilidade. Tinha se sentia à vontade, era um ambiente que não te causava pressão. Para ser bem honesta, era o que eu conseguia levar sem estudar. Era isso. Justo. Tinha uma certa facilidade, para ser super honesta. Nossa, que inveja de você, pelo amor de Deus. Isso é tipo jogar na cara das pessoas. Daí eu acabei transferindo para contábeis e lá me formei, porque, né, Brasil? Né? Uma hora vai, né? Uma hora tinha que sair o diploma. Então, hoje a gente vê um mercado de empresas grandes que não exigem mais, algumas, um diploma, né? Sim. Que não te selecionam mais pela faculdade que você se formou. O Latus deixou de ser tão importante quanto o caráter, é isso? Não. Eu acho que sim. Eu acho que, claro, determinadas profissões ainda exigem uma técnica e tudo mais, mas a gente aprende, tem, como a gente falou no início, o acesso está aí, tem muito acesso para a informação, né? Então as pessoas podem se construir, né, de outras maneiras que não uma graduação de 4 anos, seja uma coisa mais normal, como eu posso dizer, acho que normal não é a palavra, mas uma engenharia, uma administração, uma psicologia, né? Existem outros caminhos, então eu acho que essa é a grande mudança, você conseguir atingir alguma coisa e ser bem-sucedido e fazer o que você gosta sem essa cobrança louca que sempre existiu em relação à formação das pessoas. Então, hoje, de fato, o caráter conta muito. E tem mais um ponto que é, hoje as pessoas sim buscam empresas que estão aderentes ao seu propósito, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas para uma vaga no meu time nos últimos meses e é impressionante como hoje é diferente o processo de entrevista, como está balanceado, né? Ao mesmo tempo que a empresa quer saber mais da possível pessoa que vai entrar no time, ela também quer saber mais da empresa. Então, eu acho que isso tudo essas coisas foram grandes mudanças que vieram acontecendo por um longo processo, né? Não acho que foi da noite para o dia. Sem dúvida. Amanda, então,
empatia ainda não é ensinado nas nossas escolas, mas já está sendo um fator diferencial ali no currículo. O RH hoje já é muito mais cobrado pelo tipo de pessoa que ele traz, independentemente do resultado que ele busca, ou não? Como assim, como uma comunicadora que sempre quis ser comunicadora como você, o que você tem a dizer? Cara, eu acho que empatia é uma virtude, né? E, na verdade, faz parte de um grupo de ideias que eu acho que a gente tem ouvido cada vez mais falar, faz parte da inteligência emocional de um ser humano, né? Então, eu acho que, óbvio, características técnicas são importantes, mas eu sinto que cada vez mais os profissionais buscam uma inteligência emocional, né? E os que têm essa inteligência emocional são os que melhor mais se sobressaem no mercado, né? São os que mais conseguem ter desenvoltura, ter um bom relacionamento interpessoal, né? Conseguir lidar com as adversidades do dia, serem pessoas resilientes. Infelizmente, isso não é ensinado nas escolas ainda, Sim. né? Mas acho que... Mas Bhaskara tá lá, graças a Deus. Mas Bhaskara tá lá, exato. Mas eu acho que isso... E aí, colocando meu chapéuzinho de mãe, né, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser passada de pai para filho, na verdade. Né? Acho que se você tem isso dentro da sua casa, o seu filho cresce nesse ambiente, entende como que é ser empático com as pessoas, como que é ter uma boa inteligência emocional, né? Poxa, se você é um pai, uma mãe que perde as estribeiras o tempo inteiro, que grita, que bate, que agride de qualquer forma, como que você espera criar um ser humano que tenha uma inteligência emocional? Total, né? Então, qual o ensinamento que você vai levar, né? Exato, isso é uma coisa que precisa vir do berço, né? Vem de casa. Então, por mais que, obviamente, a gente ainda não aprenda isso na escola, os pais têm uma responsabilidade muito grande em oferecer esse tipo de aprendizado desde a infância, né? E Amanda, acho que até entrando nessa linha que você falou da importância da presença, assim, tirando o Ministério da Educação e chamando mais de Ministério do Ensino, a gente deveria tentar cobrar um pouco mais, ou a escola poderia também colocar dentro da sua grade um suporte aos pais que hoje a gente não tem, ou que a gente não olha. A gente coloca assim numa caixinha muito, muito simples de que se alguém tem condição financeira, capital ou posição social de estar naquela condição, ela não precisa não ser julgada, mas é o que você falou, ela não precisa praticar empatia se ela tem muito para pagar, ela não precisa praticar o bom senso se ela tem quem faça por ela. Para que lado que a gente está caminhando nesse sentido de assim, ok, acho que a gente pode cobrar isso de estar vindo de dentro de casa, mas tem gente que não teve os mesmos privilégios que a gente teve, né? Como que a gente pode colocar esse choque de baby boomers, como a Má falou, com essa geração XYZ que não consome mais a música local, tá consumindo uma música coreana, como colocar tudo isso nesse mesmo balaio? Cara, eu acho que essa é uma discussão bem sensível, na verdade, porque se a gente não envolve governo, né, hoje existem infinitas escolas que têm uma metodologia de ensino que parte para uma metodologia empática, né, que segue o caminho da criança, que segue o tempo da criança, a evolução, né, então é voltada para um ensinamento um pouco mais lúdico, né, menos competitivo. Menos competitivo. Só que essa é uma realidade das escolas particulares do Brasil, né? Sim. Se a gente não tem isso vindo como um direcionamento do governo, a gente vai cada vez mais ter uma discrepância entre essas crianças que estão crescendo, porque as crianças mais pobres, né? As crianças de famílias que precisam desse suporte não vão ter. Elas vão entrar numa escola pública que vai oferecer um ensino que não é de qualidade, a gente já sabe, mas fora isso, né, tem um afastamento ainda maior quando a gente está dizendo que uma criança que tem condição, né, uma família que tem condição, coloca uma criança no ensino particular e essa criança vai desenvolver habilidades como a própria inteligência emocional, como criatividade, né, como empatia, como liderar, né? E por outro lado, a gente vê crianças de famílias mais humildes sendo ensinadas ali sobre obediência, né? Sobre como cumprir regras. Sendo doutrinadas, né? Sendo mais doutrinadas do que educadas. Assim, então, essa é uma mudança que ela precisa ser unificada, né? Da mesma forma que a gente dá a oportunidade de uma criança que tem mais condição ser ensinada de uma forma mais lúdica,
a gente deveria ter essa opção, né, para toda a rede de ensino do país, e hoje essa não é a realidade. Então, na minha opinião, isso só afasta mais, né, só traz mais desigualdade no futuro. Sim, sim, acho que concordamos plenamente. Indo ainda também nessa linha de que a gente precisa cobrar um terceiro setor, vamos colocar assim, para resolver esses outros problemas, acho que também essa mudança positiva de a gente estar sendo mais preocupado com o outro, de estar sendo mais empático, de estar sendo gradual, eu acho que isso tem uma influência absurda do tamanho do poder que a mulher tem dentro do mercado de trabalho. Eu acho que hoje a gente tem visto que as empresas se preocupam com coisas muito mais colocadas como maternas do que paternas. Mayra, acha que falta, na verdade, um sentimento das empresas também participarem desse lado que a educação hoje no Brasil, por depender tanto do governo, não consegue participar? Então, hoje a gente tem empresas que hoje conseguem contratar uma funcionária que está grávida, mas há 4, 5 anos atrás era algo julgado porque aquela funcionária pode afastar, pode ficar tempo fora, ou falta essa linha de, não, o pai é tão responsável quanto, tem que estar tão presente quanto. Também falta um abraço assim do mundo corporativo, não só do governo. Cara, eu acho que, claro, o setor privado deveria ter essa participação, né, na sociedade como um todo, mas eu não vou ser iludida a ponto de falar que as empresas estão super se importando com essas coisas, né? O capitalismo está aí para provar isso para a gente. Mas eu acho que sim, que de certa maneira está tendo um movimento de mais responsabilidade social do ponto de vista corporativo. Eu não acho que é algo que, nossa, gente, surgiu do coração bondoso das pessoas que estão lá em cima, tá? Eu não vou falar que é isso, não. Mas eu acho que está rolando uma pressão geral, né, do ponto de vista da sociedade. Sim. Então, hoje, a gente vê as pessoas mais politizadas, as minorias ganhando um espaço e se juntando e lutando com mais força. Você falou da questão da mulher, eu acho que não mudou porque a empresa é boazinha, tá? Eu acho que imagina, de maneira alguma. São outras lutas. Exato, eu acho que são as mulheres que vêm construindo esse caminho aí, lutando, né, essa luta diária, e as mudanças vão acontecendo mais como um reflexo, né, da nossa consciência, né? Acho que as pessoas... Eu acredito de verdade que as pessoas estão mais conscientes, e acho que as empresas estão respondendo a isso. Tem pessoas, tem minorias correndo atrás do que lhes pertence, tem pessoas Sim. com o propósito em mente que não estão dispostas a abrir mão disso para ter um emprego, para ser CLT, para ter uma renda no Sim. final do mês, nem todas, né? A gente está falando aí de uma parcela da sociedade que pode se dar esse luxo, tá? A gente tem que saber que também a maior parcela da sociedade não pode se dar esse luxo, mas, enfim, a desigualdade aí, como a Amanda falou. Mas eu acho que a mudança vem acontecendo muito devagar, mas está acontecendo. Mas isso não se dá ao sistema corporativo, tá? Eu vou ser bem honesta, eu não acredito nisso. Eu acho que são só as empresas lidando com quem traz o dinheiro deles, sabe? Acho que só para completar o que a Mayra falou, na verdade, eu concordo plenamente, mas eu só tenho mais um ponto a acrescentar. Acho que as empresas que não estão se movimentando nesse caminho, elas vão ficar para trás e elas perdem bons profissionais, né? Sim. E é por isso que a gente vê essa movimentação com mais força agora. Né, as pessoas que podem escolher, como a Mayra falou, estão escolhendo ir para empresas que têm valores um pouco mais próximos do que elas acreditam. E se as empresas não se organizam nesse caminho, elas perdem os melhores profissionais do mercado. Não. É isso, perfeito. Exatamente. E então a gente pode chegar a um consenso de que hoje tudo que não é urgente, ele deixou de ser prioritário, ou a gente está começando a olhar para a nossa saúde mental. Acho que até colocando umas pesquisas recentes, hoje a gente pode dizer que praticamente 1 a cada 3 empregados no cenário nacional, eles já estão em algum dos estágios de burnout, né? Antes mesmo da situação do home office, ou antes mesmo... Então a gente está falando que as empresas estão tentando trocar o
pneu do carro andando, né? Eu preciso mudar o meu job, eu preciso mudar como eu funciono com os meus funcionários, mas eu não posso parar. Ou vocês já sentem que o mercado hoje já está dando mais espaços, novas tecnologias, então a gente está vendo startups ou novas redes chegando com essa nova ideia e implantando isso meio que na marra. Óbvio, a pandemia praticamente revolucionou o conceito de home office no Brasil, né? De uma coisa que era vista como um freela, uma coisa ocasional, não é tão assim. Mas eu acho que... Vocês acham que agora a gente está vendo de alguma coisa que o longo prazo agora não é tão julgado assim? Então, eu posso construir um negócio muito legal nessa multinacional, mas eu vou ficar aqui 3 anos, não vou ficar aqui 15 anos, 16, construir a minha equipe. Eu consigo trabalhar bastante a curto prazo. Acho que a gente pode dividir isso que você falou em 2 pontos. Quando você comenta sobre o burnout... e a preocupação que as empresas estão em cima disso, eu acho que é simplesmente as questões de custo, né? Porque a gente já sabe que as doenças mentais vão ser as principais doenças que os planos de saúde vão ter que tratar no futuro, né? E no futuro próximo, muito em breve. Já estão tratando agora, mas a previsão é que em 2050, 80% da população esteja aí num nível de estresse absurdo, seja depressão, seja ansiedade, seja qual for a doença mental que atinja essa população. Então, a minha hipótese é que as empresas estão tentando se antever a isso, oferecendo alternativas para que os colaboradores se tratem, né, e mantenham os níveis de ansiedade um pouco mais baixos. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de longo prazo, né, acho que tem muito a ver com a velocidade da informação que a gente recebe, né? Então, antigamente, quando as pessoas faziam carreiras em multinacionais, o tempo em que se levava para que um projeto fosse concluído era bizarro, né? Porque, pensa, não existia e-mail. Como que as pessoas trabalhavam sem e-mail? Né? Você tinha que ter a boa vontade do outro atender a sua ligação e conseguir resolver o seu problema via telefone. Malotinho. O malotinho que demorava quanto tempo para receber um contrato? Né? Quanto tempo você assinava um contrato? Você levava meses para assinar um contrato. Hoje em dia você faz pela internet, manda o link, o cara assina digital, te devolve em 5 minutos. Né? Então acho que isso também acaba interferindo um pouco no tempo em que as pessoas precisam para concluir projetos. E também acho que passa naquela nuance de que a gente tem que pegar essa geração que acreditava veementemente que criar 15 anos numa empresa que te faz infeliz, mas te paga em dia, é reflexo de sucesso. Então, assim, a gente tem que ter, talvez, às vezes, discussões familiares de que, tipo, pô, eu tava lá há 5 anos, infeliz, com gastrite, e a senhora está me perguntando por que eu não continuei lá com aquela pessoa cagando na minha cabeça. É uma quebra de paradigma, né? Total. Falei alguma coisa que não faça sentido? O que você acha? Não, faz todo sentido. Eu acho que essas paradas são muito loucas. O ser humano é uma parada muito louca, na verdade, né? E eu falo isso porque volta mais uma vez essa questão das gerações, esse ponto que você trouxe das doenças, né, que estão rolando aí. Eu posso dizer... com todo meu conhecimento, que existem 2 lados aí nessa história, né? Eu trabalhei 4 anos numa consultoria, né? Que as consultorias são conhecidas pelo ritmo frenético, mas, ao mesmo tempo, eu tinha o melhor time do mundo, assim. Eu sempre fui muito feliz, eu tenho muita sorte de, há alguns anos, desde que eu me encontrei na carreira, eu trabalhar com pessoas que eu admiro abençoada, muito. Né, bebê? Capacitada, se cerca de gente abençoada, boa. Eu esperava abençoada, menos. Mas veja que curioso. Eu trabalhava numa equipe incrível, que eu tinha uma total liberdade de tudo, e mesmo assim eu fui afastada com síndrome do pânico, porque um belo dia eu entrei no escritório e meti o bilola, surtei no meio do escritório. Então, assim... E é muito louco. Aí vem a história da geração. Por quê? Não era porque eu estava sendo muito cobrada, né? Não era uma cobrança externa, era uma cobrança interna. A gente está vindo, da nossa geração para frente, nós somos pessoas tão imediatistas e tem essa outra concepção da vida. Esse anseio de resolver tudo. Eu me cobrava, tipo... Exato, e foi muito louco, porque eu olhava em volta e falava, meu Deus, por que eu estou surtando, sabe?
E era uma coisa dentro de mim. Bom, terapia está aí para isso, estamos trabalhando aí há muitos anos nessas questões. Mas eu acho também que, apesar de ter esse olhar cético em relação ao cuidado que as empresas têm com as pessoas, eu acho que a gente está... Se as pessoas derem sorte, como eu dei, por exemplo, hoje eu tenho uma gestão muito humanizada. Sim. A minha gestora é uma pessoa que eu nem tenho o que dizer. Então, dentro do meu time especificamente, a gente preza muito pela saúde mental de todo mundo, sabe? Então, é uma coisa bem diferente. Mas eu sei que não é o normal, né? Não é o que mais acontece nos outros times. Eu olho para o lado, para os times do lado, eu consigo enxergar isso. Mas eu acho que bem devagar, e eu sei que eu sou uma pessoa de sorte, eu tive muita sorte nos times que eu trabalhei, mas eu enxergo sim essa mudança. Eu enxergo também, por exemplo, o RH se colocando como uma área dentro da empresa que faz parte da estratégia da empresa, que olha de fato as pessoas como pessoas e não mais como recursos, sim. Né? Que antes era... Ainda muitas pessoas falam assim, né? Mas quantos recursos você precisa? Pelo amor de Deus, cara, recurso é dinheiro, recurso é infra, mas não chama uma pessoa de recurso, sim. Né? Tem muito essa questão. Mas eu acho que ainda é passinho de neném, assim, a gente ainda está engatinhando. Pouco a pouco. Exato. E, mais uma vez, a mudança está vindo pelas pessoas, tá? Eu não acredito que a mudança venha das corporações. Ótimo. São pessoas que tiveram culhão de lutar pelo que elas acreditam. E, mais uma vez, pessoas que tiveram o privilégio de fazer isso, sim. Tá? Porque eu jamais cobraria de alguém que está numa situação de que tem que engolir o que for para poder ter o que comer em casa, quando chega em casa. Eu nunca vou achar que essa pessoa tem que dar lá o peito, a cara a tapa e falar, não, tá errado, eu sou mulher, isso é machismo, não me trate assim, isso é assédio. Não, eu não acho. Eu não acho mesmo. Eu acho que a gente que entende a posição de privilégio que a gente tem, nós temos a obrigação de fazer isso, de sermos sabe? uma ferramenta de mudança, de sermos uma ferramenta de informação, agentes de transição. Da mudança. É isso. É aquela brisa de política não é só aquilo que acontece de 4 em 4 anos, é toda hora que aquele arrombado fica falando bosta e você para 5 minutos do seu tempo para explicar para ele que você até poderia concordar com ele, mas seriam 2 pessoas falando bosta. Então você tem que ter aquele jogo de cintura de explicar que às vezes a gente está tratando com pessoas que não tiveram a informação, né, que não chegaram, não tiveram, seja por berço, seja por opinião social, capacitação política. E tem gente que realmente não tá muito afim de conversar e não tá muito afim de mudar a ideia, né? Acho que entra nisso. Amanda, acho que para colocar um lado mais positivo também, e acho que... para todo mundo que está ouvindo entender que a gente está passando por um processo de mudança, mas é o que a Mayra falou. Estamos chegando num momento de que hoje a gente não precisa pegar as filas de cartório, hoje eu não sou refém do meu próprio veículo, hoje eu não preciso decidir se eu vou ter um filho ou vou ter uma casa. Acho que a gente começou a ter questões que antes eram extremamente pautadas como absurdas e hoje são óbvias, né? E isso vai, acho que desde a gente pegar nossos vizinhos fazendo legalizações de temas que antes eram extremamente controversos, por serem religiosos ou de valores completamente ultrapassados, mas eu acho que a gente também está vendo um cenário novo, né? Aquele cenário de, não sei onde eu vi essa frase uma vez, mas o talento trouxe você até aqui, mas o que está te mantendo aqui é o caráter, né? É os seus valores, você tá se firmando por conta própria. O que você acha isso, até pro mundo que você está entregando aí para sua baby em breve? Cara, eu acho que, na verdade, independente de qual for a motivação, eu acho que eu tenho uma esperança muito grande de que o mundo caminha para um lugar melhor. Tanto pessoas quanto corporações, né? Independente de qual seja a motivação dessa corporação por se mover para um lugar melhor, sim. Eu acho que isso faz com que os ambientes sejam mais saudáveis e, consequentemente, as pessoas estejam mais saudáveis, né? Então, a minha visão é uma visão de esperança. Apesar de estarmos no meio da merda que estamos hoje, porque estamos sentados na merda. Estamos. Eu tenho muita esperança de que a gente se move para um lugar melhor. E, sinceramente, eu acho que
a merda em que a gente está sentado hoje faz com que as pessoas se movimentem com mais velocidade, tira a gente do comodismo. Sim, né? é uma ruptura. É uma ruptura e a gente precisa rever os caminhos, né? A partir do momento em que estamos incomodados, é onde a gente se mexe e sai da nossa zona de conforto. Então, eu tendo a ser uma pessoa otimista. Então, você é muito maravilhosa, continue sendo. eu tendo a ser, eu preciso ser, eu sou mãe, né? Se eu achar que o mundo tá acabado, o que eu vou deixar para minha filha? Não posso, eu preciso ter Total. a esperança de que dias melhores virão. E eu acho que as pessoas têm se movimentado para isso. Assim, eu tenho muita esperança de que a geração que nós vamos deixar, então os nossos filhos, né, vão ser pessoas melhores para esse mundo, pessoas mais empáticas, pessoas mais amigáveis, pessoas mais amorosas, pessoas mais preocupadas com uns com os outros, né? Pessoas e até consigo mesmo, né, Amandinha? Exato, acho que vão ser pessoas sem preconceitos, pessoas preocupadas com o meio ambiente, assim, pelo menos é o que eu vejo, é a movimentação que eu vejo entre as minhas amigas mães, né? Eu vejo todo mundo querendo deixar para os filhos ambientes melhores, pessoas melhores. Então eu tenho melhores versões de si mesmas. Exato, eu tenho muita esperança de que a gente vai se mover, sim, para esse caminho. Eu acho que, no fim das contas, aquilo que falam, né, que as crianças são a alma do planeta, eu acredito bastante, assim, acho que a geração que vem vindo é uma geração que vai salvar muita coisa que nossa e as gerações passadas destruíram. Então, eu tenho bastante esperança de que isso vai acontecer, sim. Não, sem dúvida. Então acho que a gente pode dizer que paciência, jogo de cintura, mas ainda existe espaço para um ritmo um pouco mais moderado nesse lugar aqui onde todo mundo cobra pressa, onde todo mundo cobra urgência, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ter os nossos planos, é possível a gente buscar tirar essas coisas burocráticas que a gente tem na cabeça de que, não, eu preciso fazer parte do bolo em São Paulo, eu preciso trabalhar na capital, eu preciso trabalhar num prédio, eu preciso trabalhar de terno. Não, eu consigo tentar levar o meu estilo de vida dentro do meu privilégio ou não, mas eu acho que eu ter o meu sonho que não seja corporativamente tão ambicioso não significa que eu sou uma pessoa de caráter duvidoso. Não, eu acho que, de fato, não depende mais tanto disso. Mas eu ainda enxergo que na situação que a gente está, ainda precisa sim ter pressa. Eu acho que são situações diferentes, né? Sim. Não a gente quer... Quando a gente está falando do indivíduo, eu acho que as pessoas precisam dar uma relaxada, assim, sabe? Nessa coisa de eu preciso ser promovida, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso disso, daquilo. Eu não tenho, eu quero. Agora, do ponto de vista da sociedade, eu acho que a gente precisa de urgência, assim. E eu acho que não é que as pessoas estão com mais paciência, não. Eu acho que a galera está com sangue no olho e eu acho que tem que ter mais, cada vez mais, porque não dá para tolerar essas deixar merdas, do jeito sabe? que está. Não tem como, gente. Tá todo mundo de saco cheio, né? Exato. Não tem como. Total. Exatamente, as pessoas estão de saco cheio. Então, eu não sou tanto a pessoa otimista que a Amanda é, mas eu acredito. Eu, pelo menos, tento fazer o máximo que eu posso por mim e por quem não pode fazer, para que as coisas de fato melhorem, né? Mas eu ainda enxergo um caminho, árduo e longo, viu, nesse processo. Mas a gente está aí, velho, na linha de frente, tentando, dando a cara a tapa e fazendo pela gente e por quem não pode fazer, né? Eu acho que é esse o papel de quem está na nossa posição, olhar para o lado e falar que enquanto aquela pessoa está preocupada no que ela vai comer, no que ela vai vestir e no que tem que ser feito, a gente fala, não, tranquilo, cuida disso aí que a gente vai aqui correr atrás das paradas, sabe? Não, faz total sentido. Então, meninas, acho que só para a gente poder amarrar umas pautas assim um pouco livres que a gente tem aqui mais para relaxar no final, como vocês falaram, queria colocar algumas brisas assim que a gente tem. Amanda, trabalho dignifica ou danifica? Dignifica, né? Acho que se danificasse, a gente tava muito fodido.
Mas depende de cada um, né? Acho que como cada um enxerga. Na minha visão, dignifica. Exato, fala isso. Tá certo, concordo, eu tô penso igual. Mas você... Olha, eu acho que, sem querer ser a problematizadora do rolê, depende do trampo, né? Tipo, o meu Mas trampo. o Maguila provavelmente não fala que o trabalho dignifica. Não, claro, provavelmente não, mas tipo, por mim, eu posso dizer que sim, que me dignifica, mas eu acho que, infelizmente, tem muito trabalho aí danificando, sabe? Eu acho que essa coisa do capitalismo selvagem, de sempre ter alguém que vai fazer por menos, é uma questão bem complexa, assim, acaba danificando muita gente. Sim, essa prostituição da área, não por assim dizer, né? Assim, independente de qual área seja. Exato, eu acho. E as pessoas precisam, né? Então, algumas se submetem a coisas que não são muito legais. Total. Mas, de qualquer maneira, pelo menos a gente buscar o equilíbrio. Eu penso que se eu tiver a sorte, né, de estar num lugar onde eu tenho uma gestão massa, uma gestão humanizada, Sim. um processo assim horizontal, eu vou tentar passar para frente, sabe? Então, vai replicar, né? O máximo que eu puder fazer, eu vou fazer, mas eu sei que certo. não é a realidade. Não é um todo. Assim, é o começo. É uma pequena Exato, parcela. é um começo. Amandinha, perguntas de quem é do litoral. Você acredita que o litoral é um interior com praia? É óbvio, né? Óbvio que é o interior com praia. Nossa senhora, mas é a melhor parte do litoral é ele ser o interior com praia. É onde a gente sai para extravasar, né? É a melhor. O que seria da gente se não fosse esse interior com praia? É onde a gente extravasa. Vocês que moram no litoral, não, né? Porque vocês estão aí fudidos no meio da praia, mas a gente que O que seria de Marizia se ele fosse no Itaim, né? Exato, exatamente. E você, Má, você acha que o litoral é o interior com praia ou não? Ou falta muito para o litoral ser o interior? Não, eu acho sim. Santos especificamente, né? Eu morei a maior parte da minha vida em Santos. E não que a gente combinou, viu, galera, do good cop e o bad cop, mas para mim Santos é um interior com praia, é uma província. É um feudo, mas Santos eu para amo. mim é uma província, sabe? Não, eu também amo. A minha mãe ainda mora, minha família, vocês moram em Santos e é isso que me faz voltar. Mas me deixa triste em partes, ver um lugar com tanto potencial parado no tempo. Não tendo... Exato, parado no tempo, não tendo evoluído. Cara, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim. A gente precisa dos opostos para que as coisas fluam. Se o mundo inteiro fosse como são as grandes cidades, as coisas iam ser... O mundo ia explodir, ia virar uma panela de pressão. Precisa ter um balanço. Eu não acho que necessariamente é uma coisa ruim. Eu vejo mais, quando eu digo essa questão da província, eu estou trazendo muito a questão social, assim, de como as pessoas pensam. Uma cabeça mais fechada. A gente ainda viu uma cidade, exato, com pessoas bem conservadoras e retrógradas e preconceituosas, principalmente. Eu super acho que tem que ter esse balanço de um lugar mais calmo e tudo mais. Eu concordo plenamente, tanto que quando eu quero dar uma relaxada, eu vou para casa da minha mãe e relaxo e tal, mas eu digo muito das pessoas. O que cerca mas eu não acho que isso é... Eu não vou generalizar, porque tem muita gente eu não massa acho que lá, isso eu amo um muito. Privilégio do litoral, não. Acho que isso tem lugar, infelizmente. Pode falar, gente, tem pau no cu em tudo que é canto. Não, com certeza, normal, com certeza, acontece. mas em Santos tem bastante pau no cu. Mas você quer mais aqui em São Paulo? Meu Deus do céu. É porque a área geográfica é menor, então aglomera. Não, mentira, parei. A questão é a seguinte, meninas, pra fechar nosso papo, Amandinha, paulistana, calça jeans e chinelo, usa ou julga? Eu uso. Ah, maravilhosa, gosto. Eu uso. Aqui é padrão.
Mas é que é que eu nasci no lugar errado, né? Eu tenho um espírito praiano. É por isso, Justo. provavelmente. É uma alma praiana perdida pela metrópole. Deus errou comigo, mas tá tudo bem. Eu uso, então. Talvez os outros paulistanos que você entrevistar na sua jornada julguem. Pode ser. Vamos ver. Pro próximo papo eu vou ter com o Thiaguinho e com o Luan. Provavelmente os dois vão estar de tênis e sapatênis pra falar comigo. Com certeza absoluta. E eles vão julgar. Total. Ma, e você, calça jeans e chinelo, usa ou julga? Cara, eu uso total, sou caiçara, né? E eu vou te falar que esses dias eu me mudei há pouco tempo, eu morava em apartamento aqui em São Paulo, me mudei para um bairro mais residencial, para uma casa. Sim. E aí eu tava com a garagem aberta, lavando a garagem, e eu tava de biquíni, né? E daí eu não sei que eu precisei jogar fora e fui sair da casa de biquíni. Meu irmão mora aqui há mais tempo, né? Olhou para mim e falou assim: o que você tá fazendo? Eu falei, tô indo jogar o lixo. Ele falou, mano, você tá de biquíni na rua, em São Paulo, tá ligado? Molhada. E? Eu falei, exato. Eu falei, mas e aí? É caiçara, né, mano? Caiçara, essa mistura. Então eu uso total. Gente. É isso. Pô, eu não sei nem o que falar. Espero que vocês tenham curtido. Eu tô muito feliz de ter conversado com vocês. Obrigado pelo papo. Tá um calor imenso aqui, mas assim, eu tô suando de felicidade de falar pra vocês que o meu primeiro episódio ter sido com vocês, da gente ter conversado e ter falado coisas tão bacanas de uma maneira tão leve. E assim, ninguém é obrigado a pensar igual, ninguém é obrigado a concordar com o que a gente pensa, mas eu acho que não custa nada a gente deixar um pedacinho da nossa opinião para quem quiser ouvir, os que gostam e os que não gostam. Que legal, cara, foi um prazer. Te desejo muito sucesso aí nessa jornada. Prazer ser a primeira a participar disso aqui, junto com a Mayra, foi muito legal. Acho que a gente falou de assuntos bem relevantes. Espero que a gente consiga fazer pelo menos um pouquinho de diferença aí nesse mundão. Vai sim, já tá fazendo. Má, obrigado. É isso, cara. Eu acho que eu sempre falei que eu tô aqui para criar conexões. Então, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu admiro você demais. Você é uma pessoa incrível. Então, com certeza, o sucesso já é garantido. E é isso. Muito obrigado. Fora Bolsonaro e fogo nos racistas, né? É isso mesmo. Aplausos. Meninas, de pé. Não tenho o que falar. Eu amo essa mulher. Meninas, eu fico ansioso para receber vocês no meu tapete e tomar um vinho aqui em casa. Amo vocês. Obrigado pela moral. Tamo junto. E é isso. Acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar um todo. Valeu. Obrigada, beijo. Querido. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Casa Frila. Casa Frila vai acabar. Casa Frila. Casa Frila vai acabar. Mas Casa Frila. Casa Frila. Casa Frila. Casa Frila.